Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. É isso aí, torcida de elite. Sexta-feira, você sabe, é dia de preview. A gente tá aí embalado com 2 vitórias seguidas. Lamar Jackson mostrando aí que não tá pronto, mas pode aguentar o tranco. E domingo temos aí um jogo um tanto quanto complicado, um jogo tanto quanto difícil. Vamos até Atlanta enfrentar o Atlanta Falcons. E para falar sobre esse jogo, eu estou aqui com Pedro Ivo do Falcons Brasil. Pedro, seja bem-vindo a esta casa, sinta-se à vontade, a cerveja está na geladeira, a casa é sua. Obrigado pela recepção, vamos falar sobre esse jogo aí. Promete ser complicado para os dois, né? As duas equipes, o Ravens está um pouco melhor que a gente está bem mal, mas problema basicamente defensivo, né? O ataque segue produzindo bastante bem até, mas enfim, vamos tentar ir para a quinta vitória. A temporada já está perdida, não tem mais chance de playoff, então o time vai jogar mais solto, vamos ver se melhora a partir de agora. Vamos começar sobre essa campanha aí, 4-7. Desde do Super Bowl, o Atlanta Falcons sempre vem aí como franco favorito, né? Um time bem forte, mas esse ano não contava com tantas lesões assim, e aquela temporada que tinha uma expectativa de ser muito boa, terminou aí, como a gente tá vendo, 4-7. Como que fica agora no torcedor o sentimento desse olhar esse 4-7 e pensar que poderia ser melhor? Cara, é frustrante, porque você espera basicamente 7, 8 meses por uma temporada e ela acaba basicamente no terceiro, quarto jogo por 2 lesões, principalmente a do Deion Jones e a do Keanu Neal. Foram lesões, são os 2 principais jogadores da defesa, né? Que acabam basicamente com a sua unidade. E aí ainda tiveram mais lesões. O Ricardo Allen se machucou, o Takayos McKinnon passou um tempo machucado, o Grady Jarrett também machucado. Teve um jogo que a gente atuou com 7 reservas, né? Chegou a atuar com 7 reservas. Jogando como titulares. Então, isso complica qualquer unidade, né? Qualquer time ficaria mal das pernas se tivesse esse número de lesões que nós tivemos. O ataque até vai bem, aumentou o número de peças, né? Com o Calvin Ridley, vem sendo um rookie bastante aproveitado e vem sendo bastante bom. E segue com as peças sendo bem utilizadas. Mas a defesa basicamente entrega todo o jogo, né? Então, fica complicado realmente vencer. Mas os jogos do Falcons têm sido para bastante pontos, né? O jogo contra o Saints, que geralmente tem muitos pontos, esse último teve pouco, mas a gente teve 3 fumbles na Red Zone, por exemplo. Então, assim, um jogo que era para ter muitos pontos, acabou não tendo por conta desses fumbles, mas o Falcons pelo menos é um time competitivo, e isso é um negócio que é bom para o futuro, para a gente saber que o time, sendo competitivo, ele pode brigar por coisas maiores quando não tiverem esse tipo de lesão. Eu tava vendo os números do Atlanta Falcons, pelo menos os rankings dele, né, durante essa temporada. O ataque, a gente tá vendo aí peças como Calvin Ridley, tem o Matt Ryan, que é um baita QB, inclusive eu me entristeço toda vez que eu lembro que ele poderia estar em Baltimore no lugar do Joe Flacco, mas... Ele selecionou ele na 3, né? Vocês selecionaram o Joe Flacco lá no meio. Mas
A defesa que não tem colaborado, porque da mesma forma que o Atlanta Falcons faz muito pontos, a defesa cede muito pontos. Isso é por conta só das lesões ou tá faltando alguma coisa, tá faltando algum ajuste? A gente sabe que peças importantes estão aí na Injury Reserve, você mesmo citou o John Jones, que é um puta de um linebacker, mas o peso é só na defesa ou aconteceu mais alguma coisa também no time de Atlanta que o time não está conseguindo engrenar, principalmente no jogo corrido? O Atlanta Falcons parece que tá em 27º ou 25º, alguma coisa assim, no que se trata de parar o jogo corrido. Então, mas o suporte de jogo corrido é basicamente o John Jones e o Keanu Neal, que são os dois jogadores que se machucaram, né? Ano passado a gente tinha uma boa unidade contra o jogo corrido, mas a falta desses dois jogadores acabou sendo crucial para piora, né? E aí os jogadores que entraram no lugar não são bons jogadores de fato ainda, né? São jogadores em desenvolvimento. Mas a questão principal da defesa é o pass rush, que há algum tempo, desde a aposentadoria do John Abraham, lá atrás, lá em 2012, nunca teve muito bem. Teve um ano do Vic Beasley, mas que se provou ter sido um ano totalmente fora da curva, e eu falo isso, eu sou um crítico do Vic Beasley desde sempre, e quando eu falo isso não é mentira, é verdade, vocês podem ir lá no Pro Football Focus, ele é o pior defensive end da NFL, ele é o 118 de 118, então assim, quando eu falo isso não é um exagero de dizer, ele é o pior, não, ele é efetivamente o pior, então o pass rush não funciona, o Takaisu McKinley sozinho não consegue, né, ele até tem um número razoável de sacks, mas a unidade em si, o pass rush em si, ele é fraco. Então isso deixa o quarterback do adversário à vontade, e aí o cara consegue achar. Eventualmente ele vai conseguir achar os seus recebedores. E aí todo mundo fica achando que o problema é a secundária. O problema não é a secundária, é o pass rush. Quando você não chega no quarterback e deixa ele confortável, eventualmente os quarterbacks da NFL hoje são muito bons. Todos eles têm acima de 62% de passes completos. Se não forem todos, 30 dos 32, vai. Então, assim, eventualmente o cara vai acertar e você vai tomar muita jarda. Então, não tem... Sem pass rush hoje na NFL, nenhum time consegue ser efetivamente bom. E esse é o principal problema da defesa. A condição do jogo corrido é por conta das lesões, basicamente, e tomar muito passe longo também é um problema. O Robert Alford é um cornerback que ele não é bom, né, e ele ganha como se fosse, e faz muita falta, e aí os números dele são bons, e aqueles comentaristas que se baseiam só por número vão dizer que os números dele são bons, mas porque quando ele perde ele faz a falta. Então, enfim, tem alguns problemas sim, mas o principal deles é a falta dos dois melhores jogadores da unidade. Tech McKinley, que por acaso no draft passado ele era um xodozinho nosso, era alguém que a gente queria muito em Baltimore e acabou não rolando. Eu gosto muito do menino. Vamos passar para o outro lado da bola. Se a defesa tem desfalques que estão trazendo números tão para baixo, do outro lado não é diferente, né? A gente tem peças interessantes como o Julio Jones e o Mohamed Sanu, mas a gente está vendo, por exemplo, que o Devonta Freeman está fazendo falta também nesse time, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito dele, mas não é por ele ser um jogador ruim. É que ele não é fit no esquema. E aí ele acaba sofrendo muito, ele é muito pequeno pra correr do jeito que a linha ofensiva do Falcons, ela por muito tempo foi a mais leve da NFL de longe, assim. E aí pra ele, que é um cara que precisa dos bloqueios mais pra abrir espaço, ele precisa que abram um espaço pra ele efetivamente, ele não acha o espaço. Pra ele acaba sendo ele tendo que correr sempre por fora. E o Tevin Coleman é um cara que consegue correr mais por fora, ele é mais ágil nos cut, né? Nos cortes. Então ele acaba sendo um fit melhor. E eu acho que o Ito Smith, que é o running back reserva hoje, é um fit melhor ainda que o Tevin Coleman. Eu acho que ele efetivamente, no ano que vem, quando o Tevin Coleman provavelmente vai acabar indo embora, ele vai acabar sendo o running back número 2 e efetivamente assumindo o lugar do Tevin Coleman na equipe. Eu gosto bastante dele, inclusive. Mas o Devonta Freeman faz falta porque ele é um bom jogador, mas eu não acho que ele seja preponderante pro ataque. Eu acho que o jogo aéreo é muito mais preponderante, o time é feito para o jogo aéreo. E, por exemplo, o Calvin Ridley mesmo, que é o wide receiver 3 da equipe, faria mais falta do que se ele estivesse fora do que o Devonta Freeman hoje. Ainda no ataque, agora falando do esquema de jogo que temos hoje. Eu lembro
eu vi críticas, principalmente no começo da temporada, de o Julio Jones não está sendo aproveitado dentro da endzone. E vou ser sincero, está impactando no meu fantasy, inclusive, que ele é o principal jogador do meu time. O que está acontecendo? O Matt Ryan não acredita muito nele dentro da endzone, o esquema de jogo não está sendo moldado para isso. Por que ele não tem tanto aproveitamento assim depois das 20 jardas finais do campo? Ele é bom para esticar o campo, mas quando chega lá dentro para decidir, a bola não chega muito nele. O que acontece? Em geral, ele é dobrado, né? A marcação fica dobrada nele, e aí abre espaço para os outros jogadores. Isso é o que geralmente acontece. Porém, no ano passado, principalmente, o Sarkisian ele realmente não chamava jogadas no Julio Jones, porque ele já acreditava desde antes da jogada acontecer de que ele seria dobrado. E nem sempre isso acontecia. E aí acabava você vendo ele num mano a mano, por exemplo, e a bola não ia nele. O que é estranho até, né? Você tem um wide receiver desse calibre e não usa. Esse ano ele tem sido um pouco mais utilizado, mas as marcações têm sido dobradas bastante nele, dentro da red zone, e até por isso, por exemplo, no jogo contra o Saints, os 3 fumbles foram basicamente por isso, porque o fumble, principalmente do Matt Ryan, a primeira leitura do Julio Jones, ele estava dobrado, quando o Ryan foi olhar para o outro lado, sofreu fumble, né? Porque aí ele não protegeu direito. Mas acontece, não tem muita... A explicação basicamente é essa, de quando dobra nele, o Ryan acaba olhando para outros jogadores, e aí até que o Calvin Ridley cresceu bastante, né? Porque ele geralmente ele alinha no slot, ele joga com, em geral, um cornerback mais baixo ou mais fraco, e aí ele acaba sobrando ali e marcando touchdowns. Ele marcou, eu não vou lembrar o número de cabeça agora, mas acho que foram 7, alguma coisa desse tipo. E acaba sobrando para eles, né? E aí o Julio Jones, ele é muito um jogador de time, assim. Geralmente ele costuma dizer que desde que o time marque touchdowns pra ele, tá bom. Então, se ele continuar com essa cabeça, sim, pelo time tá bom. Se ele continuar marcando também, tá ótimo. Eu vou ser sincero, eu quero ver muito o duelo do Calvin Ridley com os corners de Baltimore, cara. Vai ser um matchup interessante. Uhum. Inclusive, eu imagino, levando uma das principais deficiências da defesa dos Ravens, que é o passe, a cobertura no passe, principalmente pelo meio do campo. Temos aí uma arma muito importante para o Atlanta Falcons nesse jogo, né? Explorando bem o Julio Jones e o Calvin Ridley. Eu acho que eles vão ser bastante explorados nesse jogo. Eu acho que até mais que eles, o Sanu nos passes mais curtos, porque ele é um cara muito confiável desse tipo de passe, né? Ele usa muito bem ali aqueles passes de 12 jardas, uma terceira para 4, ele corre 6 jardas e recebe o passe. Ele é muito confiável nesse tipo de jogada. Então acho que até ele também vai ser bastante utilizado, principalmente em terceiras descidas. Ele é um cara muito mais confiável que o Calvin Ridley, até porque o Calvin Ridley é rookie, não dá pra lançar esse tipo de bola nele ainda. Mas o Sanu é um cara bem mais confiável nesse sentido. Eu não tinha pensado nesse ponto. As bolas curtas realmente podem ser uma arma muito, muito interessante para os Falcons nesse jogo. Algo que a gente sofre também, principalmente em passe de tight end. Vocês que têm jogadores bons nessa posição, a gente sofre com isso também. Não, a gente sofre também com passe pra tight end. Meu Deus do céu, cara, incrível isso. A gente não tem, então vocês estão... Amém. Deus ajude com isso. Mas fora essa galera toda aí, sobre que a gente já cansou de falar, o que mais Baltimore precisa se preocupar com o Atlanta Falcons para esse jogo? Cara, eu acho que ofensivamente falando, são os wide receivers, os 3, né, na verdade. Os passes para running back a gente usa bastante também. É uma cobertura que vocês vão precisar fazer. Principalmente o linebacker mais rápido que vocês tiverem vai precisar alinhar ali. O Tevin Coleman recebe muitos passes. O Will Smith recebe também muitos passes. Isso é algo que vocês vão precisar se preocupar. Fora isso, é basicamente os wide receivers mesmo. O tight end, o Austin Hooper, ele não é um jogador muito bom, mas ele acaba recebendo alguns passes também do Matt Ryan, porque o Matt Ryan gosta de esticar o campo, né? Então acaba sendo uma outra arma interessante, mas fora isso não tem muito. As jogadas basicamente são sempre as mesmas. Beleza.
Ainda assim eu vou continuar com medo porque Baltimore não é um time bom jogando em casa e esse canhão laser onde vocês jogam aí é complicado vencer aí. Quanto que tá a campanha desculpa interromper, quanto tá a campanha dos Falcons em casa nessa temporada? Boa pergunta, de cabeça eu não vou saber, mas eu lembro que a gente perdeu do Bengals, a gente perdeu do... Putz, agora eu não vou saber de cabeça. Mas eu lembro que esse jogo do Bengals a gente perdeu. Que puta raiva que eu passei nesse jogo, gente. Pelo amor de Deus. Foi no final, né? Pô, tava 30 e... não, era... pontos pra cada lado. Era aquele tipo de jogo que quem tivesse a última campanha ia ganhar o jogo, né? Isso. Eu falei, não, o Atlanta Falcons vai ganhar, perdeu. Então, a gente perdeu do Saints em casa também. Rapaz, esses dois eu lembro, mas deve ter tido mais. A campanha em casa não é tão boa não, aliás. Curioso. Tem algum matchup que a gente pode olhar assim que vai ser interessante pra esse jogo? Que você queira indicar? A favor da gente? Por favor ou contra? A briga que eu acho que vai ser interessante pra vocês é o Terrell Suggs contra o Jake Matthews. Eu acho que pra vocês vai ser interessante. Quero ver o Suggs brilhar de novo. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo, aliás. Pra gente, a linha ofensiva tem sido um problema, né? Ultimamente. Ela era até confiável. Te entendo. Ela era até confiável, mas tem sido difícil nos últimos tempos. Agora, favorável pra gente, eu acho que a linha de wide receivers de vocês não é tão forte, né? Então acho que, de repente, os nossos corners não tenham tanto problema, mas a gente, é aquilo que eu te falei, a gente não tem pass rush, então acaba sempre sendo um problema, não importa contra quem a gente joga. Ultimamente os wide receivers nesse time não estão sendo tão acionados por conta do nosso calouro, né? Lamar Jackson provavelmente vai jogar. Aliás, isso é uma coisa que a gente sempre sofreu com o Cam Newton, né? As corridas do quarterback. Talvez com o Lamar Jackson a gente também sofre. Tudo bem que eu acho que ele é um passador melhor que o Cam Newton. Também quem não é melhor que o Cam Newton passando? Eu vou me abster dessa discussão, porque a gente tomou 30 porradas lá em Charlotte, então... Aliás, o Cam Newton é um grande torcedor da Atlanta Falcons, assim como eu. Pois é, né? E pra fechar esse papo, vamos lá, uma previsão de placar e uma bold, vamos lá. A previsão de placar vai ser 37-34 Atlanta Falcons. Nossa, outro tiroteio. Com 3 touchdowns do Lamar Jackson correndo com a bola. Pode ser? 3 do Lamar Jackson? Nossa, cara. 3 do Lamar Jackson correndo. Tá bom. Gostei, interessante. Vamos ver. O que mais você precisa que eu esqueci? Só isso. Acho que fechamos a conta por aqui. A não ser que você queira fazer alguma outra observação, alguma consideração, fica à vontade. Não, só queria agradecer aí pelo espaço. Falar pra galera que quiser acompanhar notícias do Atlanta Falcons, seguir lá no Facebook, Atlanta Falcons Brasil. Tem no Twitter também, enfim, todas as redes. Quem quiser, mesmo torcedor do Ravens lá, será bem-vindo. A gente posta algumas curiosidades, às vezes, da equipe, que muitas vezes nem o torcedor brasileiro conhece. É interessante para quem quiser, gosta de futebol americano em geral. Pode curtir lá, que a gente vai sempre municiando com informações, notícias, etc. Serão sempre todos muito bem-vindos. Obrigado aí pelo espaço e até a próxima. Imagina, a gente que agradece a participação, Ivo, muito obrigado. Eu espero que seja um bom jogo. Estou torcendo para que vocês falconizem nesse domingo que vem. Com perdão do meme. Mas é isso, cara. A gente que agradece aí a visita. Muito obrigado pelas informações. É isso, cara. Muito, muito obrigado mesmo de coração. Valeu, até a próxima. Abraço aí para todo mundo. E dessa vez, em caráter excepcional, temos 2 participações. O pessoal do Dirty Bird mandou um áudio também com as opiniões dele sobre esse jogo. Escuta aí. Mesmo com dúvidas quanto ao desempenho de Steve Sarkisian e o pass rush da equipe, as expectativas para a temporada desse ano eram um Super Bowl e nada menos. Entretanto, fomos ingênuos achando que nós, os Falcons, a equipe que conseguiu entregar o título mais garantido da história, iríamos quebrar a maldição de ser campeão do Super Bowl em casa. Logo na primeira rodada perdemos Deion Jones e Keanu Neal, sendo o primeiro melhor jogador da defesa, e nas semanas seguintes o desastre se estendeu para Devonta Freeman, Ricardo Allen e os guardas Andre Levitre e Brandon Fosco, todos titulares. Se perder todos esses nomes já não fosse suficiente, a crise agravou-se quando as próprias lesões começaram a evidenciar as várias falhas da comissão técnica. Sark evoluiu,
mas ainda mostra ser bastante limitado, especialmente quando há necessidade de fazer ajustes durante o jogo. Já Marconi Manuel perdeu completamente o controle da defesa, com vários titulares em uma queda assustadora de desempenho e atuações simplesmente horrorosas, sequer podendo culpar as falhas do grupo nas várias lesões. Por fim, Dan Quinn acumula parte da culpa de Manuel, um péssimo trabalho em chamadas e a gerência do relógio durante os jogos, insistência com jogadores bastante questionados e uma recusa inexplicável em trazer reforços para substituir os machucados. Como se já era de esperar, tudo isso foi mais do que suficiente para jogar essa temporada no lixo. Bom, com todas as lesões não tem muito o que pensar sobre o assunto. O ataque, mesmo sem Freeman e com uma linha ofensiva bastante instável, ainda é o ponto forte da equipe. Não tem como não ser quando se tem Ryan, Jones, Sanu, Ridley, Coleman e Hooper juntos. Já a fragilidade fica no outro lado da bola. Como já disse, os poucos titulares que sobraram fazem uma temporada desastrosa, resultando numa defesa indisciplinada, repleta de tackles perdidos, ineficiente no pass rush e com uma secundária completamente perdida. Ainda não se sabe se Deion Jones finalmente fará seu retorno no domingo, então um duelo que poderá decidir a partida será Lamar Jackson versus o corpo de linebackers dos Falcons. Sem Jones, o calouro certamente terá caminho livre para correr pela nossa defesa. Atlanta também vem testando mudanças na linha ofensiva durante a semana, então a DL de Baltimore terá um papel importante para tentar parar Coleman e dar menos tempo a Matt Ryan no pocket. Prever os Falcons esse ano é uma tarefa quase impossível, mas uma coisa é certa, há equilíbrio entre as equipes e o jogo será decidido apenas nos últimos minutos. Ainda assim, acredito que Jackson não será capaz de acompanhar o ritmo de Ryan, então aposto em algo em torno de 34-27 para Atlanta. Domingão contra o Atlanta Falcons naquele canhão laser. Eu já falei isso umas 50 vezes, cara. Eu ainda acho que se tiver uma invasão alienígena, aquele campo lá, um campo retrátil que ele vai abrir, vai brotar um canhão que vai acoplar no teto para poder disparar um raio laser em cima da nave extraterrestre. E eu só tomei leite até agora, viu, gente? Eu não bebi ainda não. O Atlanta Falcons tá com uma buraqueira no time deles de lesão. O Devonta Freeman tá na injury reserve. Tem umas peças importantes na defesa agora que me fugiram. Deion Jones. Exatamente. Então a temporada do Atlanta Falcons meio que foi pro ralo, né? Não dá pra um time se sustentar com peças tão importantes assim lesionadas. O Deion Jones tava pra voltar. No último jogo ele tava na beira do campo, apareceu até uma artezinha dizendo que ele tava voltando aos treinamentos, que ele poderia ser retirado da injury reserve. Mas eu acho que não tem motivo pra você fazer isso. Sinceramente. Você tá 4-7 na temporada, você não vai se classificar pros playoffs, não tem porquê você tirar o Deion Jones da injury reserve, meio que forçar a barra numa volta dele pra nada. Não tem por que fazer isso. Deixa o cara lá, recupera com calma e trabalha pra próxima temporada. E deixa a gente ganhar, né, por favor. Vamos lá, vamos ver, tomara. O Atlanta Falcons é um time assim, que é esquisito, cara, porque eu lembro, por exemplo, o jogo do Cincinnati, contra o Cincinnati Bengals, que foi meio que um tiroteio, né? Os Bengals ganharam lá na Bacia das Almas, né? Sim. E aí, cara, o que é esperar do Atlanta Falcons? A gente sabe que a defesa contra o jogo corrido deles é uma porcaria, isso é uma vantagem. Agora, o Matt Ryan passando me preocupa ainda. Isso aí é evidente, ele é um bom QB. O ataque do Falcons, apesar da ausência do Devonta Freeman, ainda você tem o Julio Jones, você tem o Calvin Ridley, você tem o Tevin Coleman, você tem uma OL que funciona muito bem. É um time muito forte, é um time muito bom, e que se não fossem as lesões que eles sofreram nessa temporada, seriam candidatos a, uma final de conferência, talvez até chegar a um Super Bowl, que mesmo numa temporada ruim no ano passado, conseguiu eliminar o LA Rams, não foi? Foi o Rams que eles eliminaram na temporada passada. Então, é um time forte, é um time que se não tivesse essa quantidade de lesões, a gente, no começo da temporada, por exemplo, não projetava uma vitória contra esse time. Eu, pelo menos, não acreditava mesmo que a gente fosse vencer. Era até os 3 jogos que a gente já falou que era a derrota certa, né? Chargers, Chiefs e Falcons. Os Falcons agora virou um jogo vencível. Assim, desde a semana 5, mais ou menos, a gente já começou a projetar que talvez desse pra ganhar deles justamente porque eles sofreram lesões muito, muito cruciais. Muito cruciais. Você perdeu o seu linebacker titular, seu middle linebacker titular, você perder o seu free safety titular, dois dos melhores da posição deles na NFL hoje. Você perdeu o seu running back titular, que estava jogando muito bem, que é um bom running back, que contribui muito, tanto recebendo quanto correndo. Então, tudo isso mina o time de uma forma que
naturalmente é um time que caiu de produção. E mesmo assim ainda conseguiu vencer 4 jogos desses 11 que aconteceram até aqui. Então eu acho que o ataque do Falcons preocupa, mas a gente precisa passar por cima da defesa deles para ter alguma chance. Palpites de placar para esse jogo? Eu gosto do barulhinho que o cérebro do Giba faz quando tá processando. É curioso. Deixa eu ver. 30-27. Caceta? Tá bom. Essa é nossa primeira. Nossa segunda vitória na temporada por menos de 6 pontos, que não acontecia desde 2016. Que arrupio, gente. Tem medo dessas vitórias apertadas. Justamente porque a gente não ganha. Normalmente. Quando o jogo é apertado, a gente perde. Né? Então, eu vou de 21-17 e eu acho que Lamar e Gus Edwards vão somar para mais de 250 jardas corridas. A minha aposta é que o Gus Edwards vai correr para 2 touchdowns. Minha bold. Queremos. Vai ser bonito. Será bonito. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.